Olá! O Extra Classe de hoje reflete sobre a atualidade de um dos mais relevantes educadores do mundo e o maior pensador brasileiro da educação, Paulo Freire. Além disso, você confere o Sempre em Movimento, a agenda da semana e a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. O Extra Classe está começando agora. Quando pensamos na construção de um mundo mais justo, baseado em princípios de solidariedade e respeito às diversidades, sabemos que a educação de qualidade, apoiada em valores democráticos e não mercadológicos, é o principal caminho para realizar transformações. É nesse contexto que está a atualidade do pensamento de Paulo Freire. Suas teorias estão centradas na aprendizagem, no ato de pensar a educação como consciência crítica, dialógica e como prática libertadora. Paulo Freire dizia que a escola transformadora era a escola do companheirismo e sua pedagogia é a do diálogo, das trocas e do encontro de redes solidárias. E para conversar mais sobre a atualidade do pensamento de Paulo Freire, está aqui conosco hoje em nosso estúdio Maria do Socorro Araújo Medeiros, que é pedagoga, doutora em Ciências da Educação e professora da PUC Minas. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. Professora, as obras de Paulo Freire já foram traduzidas para várias línguas, inclusive em vários países formaram-se grupos de pesquisas para estudar o seu pensamento. Eu gostaria que a senhora apresentasse para a gente quem foi Paulo Freire e as suas contribuições, quais foram? Paulo Freire, é difícil falar sobre Paulo Freire num momento só, mas Paulo Freire é um brasileiro e que fez curso de Direito, mas ele ficou realmente conhecido e, como ele mesmo dizia, ele se completou na educação. Ele era um filósofo da educação e sempre trabalhando em prol dessa causa. Ele nasceu em Recife, começou seus primeiros trabalhos por lá mesmo e, na verdade, quando ele ficou em 63, que ele fez assim, que ele lançou o método dele, que alfabetizou muitas pessoas, que ele ficou conhecido no Brasil de uma certa forma, ele foi chamado para lançar em nível nacional o projeto dele. Só que ele foi taxado como subversivo, todas as cartilhas foram tomadas, e ele foi preso também, exilado por 16 anos. Certo. Nesse momento, ele sai do Brasil e passa por vários países, e aí ele começa, depois de um baque, como eu vou falar, que é porque ele dizia dessa forma, ele então se recompõe e começa a trabalhar novamente na mesma área que ele se propôs. A senhora, inclusive, foi orientada por ele durante seu doutorado, não é isso? Eu fui para a Espanha, fiz meu doutorado na Espanha, e quando eu voltei, da primeira vez que eu fui lá, e queria mesmo trabalhar com educação de jovens e adultos, mas achava impossível o Paulo Freire, eu ter algum contato com o Paulo Freire. Felizmente, eu mandei meu trabalho para lá, o que eu pensava, e ele então, nós nos encontrávamos muito na casa dele, porque ele já estava um pouco afastado, e no Alto Sumaré. Então, era ali que a gente batia os papos. Foi uma felicidade. Eu falo que minha vida foi uma vida antes de Paulo Freire e depois de Paulo Freire, porque eu sempre fui muito questionadora. Então, aí já piorou mais. Professora, agora por que a senhora acha que Paulo Freire, que teve uma atividade intensa, inclusive foi assessor da Unesco, ele é pouco conhecido aqui em nosso país? Olha, eu acho que alguns motivos contribuem para isso. Eu acho que o primeiro grande motivo foi histórico, porque na hora que ele ia desabrochar realmente
com todo o trabalho dele, com toda essa filosofia, com todo um trabalho efetivo, ele foi cassado. Então, e há também as outras questões. Eu considero que muitas pessoas não gostam de Paulo Freire, falam, porque elas são muito egoístas, as pessoas são assim, elas acham que é delas, que elas é que sabem, elas é que fazem e tal. E Paulo Freire, eu nunca vi Paulo Freire falar meu método ou minha forma de trabalhar. Ele sempre falava nosso, ele sempre colocava uma situação no plural. E ele era uma pessoa que também não era muito marqueteiro, né? Ele não, e nem pôde ser, porque ele daí saiu, mas fez vários investimentos fora, investimentos que eu digo assim, foi chamado para fazer várias renovações de educação fora do Brasil. Com relação, professora, à educação inclusiva, quais foram as contribuições de Paulo Freire? Olha, Paulo Freire, ele dizia o seguinte, a educação como forma de conscientização. Ele não admitia, então, ele não admitia que uma pessoa soubesse apenas decodificar uma palavra. Ele queria que essa pessoa entendesse o sentido dessa palavra, entendesse na sua vida o sentido daquele significado. Então, dessa maneira, ele levou a uma educação libertadora, tá? Que ele era partindo do contexto da pessoa, do levantamento de todas as questões subjacentes às pessoas, e aquelas pessoas que estavam lá, é que ele começava o trabalho. Então, nunca impunha nada. Por isso se fala muito da educação bancária, educação crítica, libertadora, do Paulo Freire. Bancária, nós temos até hoje aí, os professores falam, os alunos escutam e pronto. Essa seria a educação bancária? Essa. Um banco é muito fácil, você vai lá, deposita e não dá satisfação para ninguém, tira dinheiro, põe dinheiro, não sei o que e tal. E, na verdade, a outra educação, que é a libertadora, a crítica, é aquela que você vai realmente trabalhar seu pensamento, seus valores, seus sentimentos. É isso que envolve a pessoa. Professora, nós vamos agora assistir a uma reportagem feita pela equipe do programa Extra Classe. Uhum. Enquanto alguns descobrem o mundo da leitura, outros aprimoram seus conhecimentos. Olha, nós recebemos estudantes em níveis diferenciados de aprendizagens e com experiências escolares diferentes. Então, eles não estão divididos em séries, em etapas de aprendizagem. É um grupo de trabalho. Juntos, esses estudantes, todos trabalhadores com mais de 30 anos, encaram com muita disposição a possibilidade de conhecer um novo mundo através dos conceitos e métodos de ensino e aprendizagem deixados pelo educador Paulo Freire. A alfabetização clareou minha mente e me ajudou a dar um passo à frente na vida. Aonde eu, graças a Deus, hoje eu já saio na cidade, eu já não tenho dificuldade de estar perguntando para um, para outro, que rua é essa, de onde é que eu vou, eu já estou caminhando sozinho, graças a Deus. O que se aprende aqui propõe ou espera-se que no mundo lá fora esse sujeito leve essas propostas e que isso tenha um sentido e um significado na vida dele, enquanto cidadão, pai, mãe, trabalhador. A preocupação com a consciência social marcou a teoria do conhecimento de Paulo Freire. Mas é um aspecto que difere o Paulo Freire de outros processos de alfabetização, que é a conscientização. Para Paulo Freire aprender a ler e escrever é a possibilidade que homens e mulheres têm de dizer a sua palavra, uma palavra que contribui para transformar as relações de poder opressoras. É a condição que se cria no processo de alfabetização para o educando se colocar no mundo como sujeito de direitos. As aulas que, além de português e literatura, abordam conceitos de cidadania e direitos humanos, ajudam os alunos a reconstruir coletivamente seus conceitos e atitudes.